Bem-vindos à nossa aula de número 149. Item 11, os substitutos de moeda. Nós estamos entrando dentro de conceitos muito importantes, viu, pessoal? Mas antes de mais nada, o que eu gostaria de deixar claro para vocês? Eu não sei se vocês são tão apaixonados pela ação humana quanto eu sou, mas eu espero que vocês que chegaram até aqui desde o começo estejam entendendo a profundidade do que é tudo que nós vimos até agora. E nós vamos ver muitas coisas tão ou mais profundas ainda, e que nós precisamos entender todas as construções imaginárias, todas as teorias que nós estamos vendo sobre a moeda, mas acima de tudo, pessoal, nós precisamos entender que economia é algo aplicável, algo que nós devemos aplicar todos os dias. As nossas decisões impactam o mercado individualmente, talvez muito pouco. No entanto, o que os outros todos fazem e como se impacta e como você está vendo o panorama pode ajudar você individualmente. Você pode não ser o dono da decisão de se vai haver inflação ou não, mas você pode ser o dono da decisão de investir em coisas que os outros não estão investindo e que o mercado vai sentir falta no futuro. Tudo depende do correto entendimento e do seu poder de abstração praxeológica, tá certo? Espero que nós estejamos fazendo o nosso papel. Os substitutos de moeda, da moeda, créditos a uma determinada quantidade de moeda, resgatáveis à vista, contra um devedor cuja solvência e disposição de pagar não paira a menor dúvida, então tem um erro aí, tá? Não pairam a menor dúvida. Deixa eu ver se aqui no livro tá assim, porque muitas vezes eu vejo que já estava na hora de. Eles não corrigiram os erros de português em nenhuma das edições. Isso me deixa muito chateado. Eu fico corrigindo aqui, mas espero que vocês depois escrevam aos editores pedindo as correções, as várias que nós já vimos ao longo do curso. Infelizmente, pessoal, realmente acho que não lê o texto com cuidado. Não pairam a menor dúvida, proporcionam a um indivíduo todos os serviços que a moeda pode proporcionar, desde que todas as pessoas com quem esse indivíduo efetue transações estejam perfeitamente familiarizadas com as características essenciais dos créditos em questão, liquidez imediata, assim como solvência e disposição de pagar por parte do devedor. Então, o que Mises colocou aqui para nós? Os substitutos de moeda, ou seja, créditos a uma determinada quantidade de moeda, resgatáveis à vista, contra um devedor cuja solvência e disposição de pagar não pairam a menor dúvida, proporciona a um indivíduo todos os serviços que a moeda pode proporcionar, desde que todas as pessoas no mercado, porque ninguém pode estar desconfiado, você não pode não estar desconfiado, mas alguém pode estar desconfiado. E aí ele não vai querer pegar o seu substituto de moeda, ele vai querer a moeda. Então, esse papel, ele vai pedir um ágio contra ele, vai querer pagar menos do que pagaria, ofertar menos do que ofertaria. Então é isso. Então, desde que todas as pessoas com quem esse indivíduo efetue transações estejam perfeitamente familiarizadas com as características essenciais dos créditos em questões. Quais são as características essenciais? Liquidez imediata, solvência, credibilidade na solvência e na disposição de pagar por parte do devedor. Ok? Ora, se todo mundo combinou e acreditou nisso, o substituto de moeda faz o mesmo papel daquilo que está lá no banco ou no tesouro guardado. Podemos denominar tais créditos de substitutos de moeda, uma vez que podem substituir a moeda nos encaixes dos indivíduos e das empresas. Qual que é o outro ponto que Mises está colocando aqui? Quando tudo isso acontece, quando você tem uma nota que vale uma onça de ouro e todo mundo no mercado, inclusive você, acredita que só basta o cara, se você estiver na dúvida, você vai lá e troca no banco, sai com o seu uma onça de ouro na barrinha e na mesma hora, chegou lá, botou no caixa, pegou na hora. Quando tudo isso acontece e ninguém tem medo,
você pode dizer que esses créditos, que são substitutos de moeda, e por serem substitutos de moeda, eles também passam a ser desejados para os encaixes. Você guarda os substitutos de moeda. Você não tem medo de guardá-los. Isso é importante, pessoal. Isso é importante para se entender o problema da moeda fiat e da geração de uma cultura de gastança e não de poupança no ser humano nos últimos 200, 300 anos. Não só isso, né? Porque nós temos inflacionismo há muito tempo, mas a grande questão é essa cultura de não poupar contra a cultura de poupar poderia nos ter levado a um crescimento tecnológico absurdo. Quando alguém vê, estamos agora com possibilidades de ir a Marte, eu penso, se nós não tivéssemos tomado as decisões de criar moeda fiat, nós já estaríamos saindo do sistema solar. As características técnicas e legais de tais substitutos de moeda não dizem respeito à cataláxia. Um substituto de moeda pode materializar-se numa nota bancária ou através de um depósito à vista num banco comercial. Moeda bancária é moeda cheque. Vamos dar uma olhada no que é isso? Denomina-se de moeda cheque, checkbook money ou moeda bancária, deposit currency, os depósitos à vista nos bancos. Do mesmo modo que as notas bancárias, as moedas, a moeda bancária é um substituto de moeda. E moeda, no sentido mais amplo, só as reservas do banco são moeda stricto sensu, sentido verdadeiro. O excesso de moeda bancária sobre as reservas é o que se denomina de meios fiduciários ou moeda fiduciária, nota do tradutor. Nós vamos ver isso, obviamente, pelo autor ao longo do livro, mas veja bem a importância dessa nota. Denomina-se de moeda cheque, o cheque, ou moeda bancária, os depósitos à vista nos bancos. Então, eu tenho lá R$ 100 no banco e vou dar um cheque de R$ 100 que vai ser trocado na mesma hora. Do mesmo modo que as notas bancárias, a moeda bancária é um substituto de moeda. E a moeda no sentido mais amplo. Só as reservas, só o dinheiro real que está lá no banco, mas como assim dinheiro real, Rodrigo? São moeda em estricto senso. O excesso de moeda bancária são moedas fiat. Nós vamos entender isso mais para frente. Mas é importante que isso já esteja na nossa cabeça. As características técnicas e legais de tais substitutos, mas o que está na lei, isso não importa para nós na Catalunha. Um substituto de moeda pode materializar-se numa nota bancária ou através de um depósito à vista num banco comercial, desde que o banco esteja preparado para resgatar suas notas ou honrar seus depósitos, diariamente e livre de despesas. Moedas fracionárias simbólicas também são substitutas de moeda, desde que o portador possa trocá-las a qualquer momento e sem despesas por moeda. Para que isso ocorra, não é necessário que o governo imponha por lei tal equivalência. O que importa é que essas peças simbólicas possam ser convertidas em dinheiro sem custo e sem demora. Ora, o que o Mises está colocando aqui? Moedas fracionárias, simbólicas, também são substitutas de moeda. Também sai trocando por aí. E desde que o banco, mesmo insolvente, porque todo banco está insolvente, mas as pessoas acreditam que ele não está insolvente, continuam trocando o cheque, repassa o cheque de um para outro. E desde que esse cheque possa chegar lá no banco, ser trocado e o banco tenha o dinheiro em caixa para pagar, todo o dinheiro em caixa, não, aquele dinheiro em caixa. Então, isso não é necessário que o banco coloque que nós devemos seguir o Tratado de Basileia III. Ah, o valor seguro é tantos por cento. Não. Isso é besteira.
O que importa é que essas peças simbólicas possam ser convertidas em dinheiro sem qualquer custo e sem demora. Se a quantidade total de moeda simbólica é mantida em limites razoáveis, não há necessidade de que o governo garanta o seu valor de troca ao par com o seu valor nominal. Aqui vão ter muitas brigas. Talvez o Fernando Urich se baseie nisso aqui para dizer da possibilidade da moeda fiduciária, e isso ser algo bom, mas o seu orientador espanhol, Jesus Huerta de Soto, professor de Milei, diz que não. Vou deixar isso aqui em azul. A demanda do público por moeda fracionária permite que todos possam trocá-la facilmente por dinheiro. O importante é que cada portador de um substituto de moeda tenha certeza de que pode, a qualquer momento e livre de despesas, trocá-la por dinheiro. Se o devedor, seja ele o governo ou um banco, mantém em seu poder uma reserva de moeda real equivalente a 100% dos substitutos de moeda, podemos denominar o substituto de moeda de certificado de moeda. Vou botar isso aqui em, sei lá, sublinhado e amarelo. Então, se o governo, seja ele o governo ou um banco, mantém em seu poder um banco que só tenha substitutos de moeda e 100% guardado, não fez nenhuma moeda fiat, podemos denominar o substituto de moeda de certificado de moeda. Cada certificado de moeda, não necessariamente no sentido legal, mas no sentido cataláctico, cada certificado de moeda representa uma correspondente quantidade de moeda mantida em reserva. Por que ele disse isso? Não necessariamente no sentido legal, mas no sentido cataláctico. Está dizendo o seguinte, que mesmo que no sentido legal você não possa pegar esse substituto e levar até o banco, mas ele está lastreado naquela quantidade, então o banco faz uma demonstração e está lá todo o ouro, da qual certifica que aquele papel vale aquilo. Então ele não está emitindo mais papel do que existe de ouro, ele está se limitando a ter certificados de moeda efetivamente não moeda fiat, legalmente falando, catalacticamente é isso. Cada certificado de moeda representa uma correspondente quantidade de moeda mantida em reserva. A emissão de certificados de moeda não aumenta a quantidade de coisas capazes de atender a demanda por moeda e ser mantida como encaixe. Consequentemente, a variação da quantidade e do valor dos certificados de moeda não altera a quantidade de moeda nem a relação monetária. Não altera o poder aquisitivo da moeda. Então, isso aqui também é de sumíssima importância. Se isso fosse mantido respeitosamente pelos governos, se só existissem certificados de moeda, não existiriam problemas inflacionários. Quando a reserva monetária é mantida pelo devedor pode para respaldar sua emissão de substituto de moeda é menor que a quantidade de moeda total dos substitutos emitidos, denominamos o excedente de substitutos em relação à reserva de moeda fiduciária. Geralmente, não é possível assegurar se um determinado espécime de substituto de moeda é um certificado de moeda ou uma moeda fiduciária. Não é possível assegurar se aquela nota é um substituto ou uma moeda fiduciária. Se aquele substituto é um certificado de moeda ou moeda fiduciária. Uma parte da quantidade total de substituto de moeda em circulação está usualmente coberta pela reserva correspondente. O Banco Central tem ouro lá. Assim, sendo uma parte da quantidade total dos substitutos da moeda em circulação, são certificados de moeda, sendo o restante moeda fiduciária. Qual é o problema de hoje em dia?
Entretanto, este fato só pode ser percebido por quem está familiarizado com os balanços dos bancos. Então, não só pelo Banco Central, mas pelo balanço dos bancos. A nota bancária, o depósito bancário ou a moeda fracionária em si, mesmas, não nos informa acerca de sua verdadeira característica cataláctica. Ora, pessoal, está ficando claro para a gente aqui. Tanto o Tesouro Nacional quanto os bancos. Você não sabe quantos são certificados de moeda e quantos são moedas fiduciárias emitidas pelos bancos. Uma parte da quantidade total está realmente como reserva. Somente uma parte dos substitutos de moeda em circulação são certificados de moeda, sendo o restante moeda fiduciária. A emissão de certificados de moeda não aumenta os recursos que o banco pode empregar nas suas operações de empréstimo. O quê? Você depositou 100, o banco entesourou 100. Esse 100 era seu, que você entesourou. Você entesourou R$ 100 e ao invés de ficar contigo, você colocou no banco para que fique guardado lá. Mas esse banco vai fazer o quê? Ele vai emprestar para as outras pessoas. É dele? Não. Ele é seu aquele dinheiro. E esse dinheiro que ele está emprestando, seja somente 70%, seja 30%, seja 100%, seja 50%, é um dinheiro que não existia. É um dinheiro que está indo para o mercado sem existir de fato. Se esse dinheiro está indo para o mercado para produção e vai ser remunerado enquanto juros, com juros, de tal sorte que parte desses juros seja vindo para quem entesourou como juros, e a parte que fica para o banco como lucro empresarial do banco por ter administrado o teu capital, isso não foi efetivamente um aumento de base monetária. Parece complicado? Nós vamos ter muito sobre isso aqui para frente. A emissão de mas eu acho que vocês entenderam já. A emissão de certificados de moeda não aumenta os recursos que o banco pode empregar nas suas operações de empréstimo. A emissão de certificados de moeda, aquele que tem lastro, não aumenta os recursos que o banco pode empregar nas suas operações de empréstimo. Um banco que não emita moeda fiduciária só pode conceder crédito mercadoria, ou seja, commodity credit. Mises chama de crédito mercadoria, commodity credit, o crédito representado por notas bancárias ou crédito em conta corrente, para o qual o banco mantém reservas monetárias de 100%. Crédito mercadoria contrasta com o crédito circulante, circulation credit, que é o crédito representado por notas bancárias ou depósitos em conta corrente, especialmente emitidos ou criados com esse propósito, e, portanto, sem a correspondente reserva. Vou deixar aqui grifado para que vocês leiam umas 5 vezes, vai. Quando o banco empresta o dinheiro que é dele, que ele ganhou como juros empresariais, como lucro empresarial, tomando conta, e foi aumentando. E quando ele empresta esse dinheiro, ele está fazendo o quê? Ele está emitindo certificados de moeda. Quando ele não emite moeda fiduciária, ele só pode conceder crédito mercadoria. Então, ele está emitindo um crédito contra alguém, mas é um crédito que é dele, mercadoria. Isso, quando ele emite esse crédito mercadoria, voltando ao exemplo anterior, ele vai cobrar juros e lucro empresarial. Isto é, só pode emprestar os seus próprios recursos e o montante de moeda que lhe foi confiado pelos seus clientes. Só pode emprestar os seus próprios recursos e o montante de moeda que foi confiado pelos seus próprios clientes. A emissão de moeda fiduciária possibilita aos bancos efetuarem empréstimos além dos limites representados por suas reservas. Desta maneira, o banco pode conceder não só crédito mercadoria, mas também crédito circulante, isto é, crédito
concedido através da emissão de moeda fiduciária, moeda criada que não é sua. Então, a emissão de moeda fiduciária possibilita aos bancos efetuarem empréstimos além dos limites representados por suas reservas. Desta maneira, o banco pode conceder não só crédito mercadoria, mas também crédito circulante. Embora seja indiferente existir uma maior ou menor quantidade de certificados de moeda, o mesmo não se pode dizer da moeda fiduciária. Então, embora seja indiferente existir uma maior ou menor quantidade de certificados de moeda, o mesmo não se pode dizer da moeda fiduciária. É indiferente existir uma maior ou menor quantidade de certificados de moeda. Agora, não é indiferente existir a maior quantidade de moeda fiduciária. A moeda fiduciária afeta os fenômenos do mercado da mesma maneira que a moeda em si. Variações na sua quantidade influenciam a determinação do poder aquisitivo da moeda e dos preços, e temporariamente também as taxas de juros. Ora, devemos nos atentar para algumas coisas importantes, coisas muito importantes. Não devemos confundir, quando o Mises coloca aqui o montante de moeda, aqui no texto, um banco que emita moeda fiduciária só pode conceder crédito mercadoria, isto é, só pode emprestar os seus próprios recursos e o montante de moeda que foi confiada pelos seus clientes. Essa moeda que foi confiada aqui, que fique bem claro, que são moedas colocadas em depósito de prazo garantido, moeda confiada para que o banco invista. Um investimento com prazos de resgate propriamente ditos e propriamente estabelecidos. Eu vou deixar isso em vermelho para que vocês leiam e entendam que não é o depósito à vista, que você saca a qualquer momento. Tá certo? Ok? Porque o banco, neste caso, de você falar, banco, tá aqui, eu vou voltar daqui a um ano. Você me paga um juros de 4%. O banco, obviamente, que vai cobrar os seus juros, o seu lucro empresarial, ele vai chamar de juros, a 6% no ano, sendo que esses 2% está lá embutido o cálculo que ele já fez de inadimplência. A inadimplência é lucro que ele está se segurando, é um lucro empresarial, não juros. A remuneração sobre os riscos é lucro empresarial e não juros. Ok, pessoal? De tal forma que emprestar o dinheiro do seu cliente, que só volta daqui a um ano para buscar esse dinheiro, não significa a emissão de moeda fiduciária. Os economistas, antigamente, usavam uma terminologia diferente. Muitos deles costumavam empregar a expressão moeda para designar também os substitutos de moeda, uma vez que estes prestavam o mesmo serviço que a moeda. Entretanto, esta terminologia não é adequada. O primeiro objetivo de uma terminologia científica é facilitar a análise dos problemas envolvidos. Então, isso aqui, pessoal, é de suma importância, porque muita gente discute a questão sobre a terminologia não importa, a inflação é o aumento de preços, não é o aumento de base monetária. Isso importa muito, porque o primeiro objetivo de uma terminologia científica é facilitar a análise dos problemas envolvidos. A tarefa da teoria cataláctica da moeda, diferentemente da teoria legal e das disciplinas que ensinam técnicas bancárias e contábeis, é o estudo dos problemas relativos à determinação dos preços e das taxas de juros. Então, qual que é a tarefa da teoria cataláctica da moeda?
Qual que é a tarefa da teoria cataláctica da moeda? É o estudo dos problemas relativos à determinação dos preços e das taxas de juros. Esta tarefa exige que se faça uma distinção nítida entre certificados de moeda e moeda fiduciária. Então, substitutos de moeda podem ser tanto certificados de moeda quanto moedas fiduciárias. Nós já definimos acima no texto. Então, substitutos de moeda são os certificados e as moedas fiduciárias. O termo expansão de crédito tem sido frequentemente mal interpretado. É importante compreender que o crédito mercadoria não pode ser expandido. A única forma de expandir o crédito é através do crédito circulante. Mas a concessão de crédito circulante nem sempre significa expansão de crédito. Uai, mas Jesus, se a quantidade de moeda fiduciária previamente emitida já consumou todos os seus efeitos sobre o mercado, se os preços, salários e taxas de juros já se ajustaram à quantidade total de moeda propriamente dita, acrescida da moeda fiduciária, quantidade de moeda no sentido mais amplo, a concessão de crédito circulante não representa um aumento na quantidade de moeda fiduciária, não, que não represente um aumento na quantidade de moeda fiduciária, não constitui expansão do crédito. A concessão de crédito circulante nem sempre significa expansão de crédito. Se a quantidade de moeda fiduciária previamente emitida já consumou os seus efeitos sobre o mercado, então já aumentou, já fez toda aquela reestruturação de preços, já fez o mal que tinha que fazer, e tudo já se ajustou à quantidade total de moeda propriamente dita da moeda fiduciária, acrescida da moeda fiduciária. Então, aquilo que existia de moeda mais a moeda fiduciária, a concessão de crédito circulante que não represente o aumento, ou seja, que use moeda do ativos do banco, ou seja, crédito do banco, certificado de moeda, não constitui expansão de crédito. A expansão de crédito só ocorre quando o crédito é outorgado mediante a emissão de uma quantidade adicional de moeda fiduciária. E não quando os bancos reemprestam a moeda fiduciária que recebem em pagamento de créditos feitos anteriormente. Isso aqui é isso mais isso para ler e reler. A expansão de crédito só ocorre quando o crédito é outorgado mediante a emissão de uma quantidade adicional de moeda fiduciária, e não quando os bancos reemprestam a moeda fiduciária que recebem em pagamento de créditos feitos anteriormente. Nós vamos entender isso com maior profundidade sobre essa questão do crédito circulante, os pagamentos feitos com a própria moeda fiduciária que circulam, então, nesse meio, os efeitos dela já foram sentidos anteriormente, mas tudo isso nós vamos deixar para um dos próximos itens. Eu não sei se é o próximo, mas eu acredito que seja. Inclusive, é um dos itens também grandes, a limitação da emissão de meios fiduciários. Muito bom. Pessoal, espero que vocês estejam cientes da quantidade de informação de altíssima relevância que se trata tudo que nós estamos ensinando no Ação Humana. Espero de coração. Isso muda a vida das pessoas. Um abraço a